estão se perguntando assim, pô, Gustavo, o que essa história tem a ver com a gente? Cara, essa história tem tudo a ver com o teu negócio. Tudo a ver. Por quê? Mais ou menos uns 5 anos atrás, eu comprei um terreno, um condomínio, aqui em São José do Rio Preto. Eu fui lá e comprei esse terreno, depois de olhar muito, né? Então eu fui na incorporadora que estava vendendo aquele terreno. Aí eu olhei a planta da onde ia ficar os lotes. E aí eu fui perguntando pro cara, o que vai ter aqui, como que vai ser esse projeto, né, o que você tá pensando aqui e assim por diante. E eu fui lá, depois de muito tempo, escolhi um lote. Eu fui lá e comprei aquele lote, certo? Depois de muitas escolhas. E escolhi entre vários condomínios que tinha aqui dentro. Poderia ser aqui tem um monte, em todos os lugares hoje tem, né? Eu acho que para segurança as pessoas fazem isso. Então, entre um monte, eu fui lá e escolhi um terreno específico. E falei, pô, eu vou construir aqui um dia minha casa com a minha família. Aí o que eu fiz? Logo depois disso, eu procurei um arquiteto, certo? Então fui lá e também dentre muitos arquitetos aqui que tem em São José do Rio Preto, eu fui lá e encontrei um arquiteto que eu gostava, achava bacana o design dele, curtia bastante o que ele fazia e falei, esse cara é o cara que eu gostaria de ter para fazer a minha casa. Então fui lá e contratei ele, esse arquiteto, para fazer a minha casa. Tivemos a primeira reunião e aí é o seguinte, logo na primeira reunião, as perguntas que ele fez foi muito interessante, porque ele chegou para mim e falou assim, você quer construir uma casa de quantos cômodos, assim, de quantos quartos, qual a quantidade de quartos, você quer ela térrea, você quer ela 2 andares, vai ter piscina, não vai ter piscina, são quantos banheiros, né? Ele foi perguntando detalhes de como eu queria aquela casa, o tempo inteiro, perguntas, e eu fui respondendo para ele. E aí ele também pediu para eu fazer um negócio, ele falou, cara, traz algumas referências para mim do que vocês gostam, ou para mim e para Karina. E aí beleza, eu fui lá, entrei em alguns sites que eu sabia que mostra sobre casas. Eu fui lá e busquei referências. E achei casas que eu gostava, de estilo que eu gostava, né? Porque a casa você pode ter um estilo moderno, um estilo clássico. E aí dentro do clássico tem várias vertentes do estilo clássico. Por quê? Porque o clássico ele é um estilo mais antigo. E dentro dos estilos mais antigos tem vários tipos de casa no estilo mais antigo. E aí eu fui lá e levei. Eu sou um cara que gosta de casa moderna, tá, gente? O Reinaldo já gosta de casa clássica. E aí eu mostrei para eles algumas referências. E aí ele fez o primeiro projeto, tá? No que ele fez o primeiro projeto, gente, ele entregou pra gente. Eu e a Karina, a gente ficou... E aí ele falou o seguinte, fica com esse projeto e pensa bem se é essa quantidade de quartos, se é isso aqui que vocês querem, se essa é a fachada e assim por diante. Só que o primeiro projeto que ele fez, cara, pra quem já viu, ele é você não consegue de fato ver ele pronto, sabe? É muita linha, tem muitos cômodos, mas você não consegue enxergar direito. Mas tudo bem, naquele momento a gente estava olhando o que tinha dentro. Então a gente queria saber se os quartos era aquela quantidade, se o tamanho dos quartos era bom. E ele inclusive incentivou a gente a pegar uma trena e medir, falar assim, será que esse quarto tem um tamanho bom? Aí ele falou o seguinte, vai num ambiente grande, pega uma trena, estica para você ver o tamanho do quarto. Para você ter uma noção, pô, esse tamanho é bom, não é. E a gente fez isso. Para você ter uma noção, no projeto a gente ficou com ele, antes de começar a casa, 2 anos. E olhando se era aquilo que a gente queria, se era daquele jeito que a gente queria. A gente mudou alguns detalhes, que eram alguns pontos que não fazia muito sentido para a gente. E ali era muito tranquilo, né? A gente conseguia ir lá, falava que não gostava daquilo ali, ele ia lá e alterava aquele projeto. Mas eu não conseguia enxergar a casa pronta. Não conseguia. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pedir para ele fazer um projeto em 3D. Não sei se já ouviram falar isso.
onde a casa parece pronta já. E aí ele foi lá e fez. Porque a gente queria ver também do lado de fora como que a casa iria ficar. E aí ele foi lá e fez um projeto 3D para a gente ter a visão muito clara do que seria aquela casa pronta. E do dia que eu comprei o terreno até o dia que eu comecei a construir a casa, foram quase 4 anos. Quase 4 anos planejando, quase 4 anos estudando, quase 4 anos analisando cada uma daquelas etapas que eu iria cumprir para conseguir construir aquela casa. E depois com o projeto pronto, com as medidas, com o design escolhido, a segunda coisa que eu fiz foi entender o seguinte: quanto será que vai custar para construir essa casa? Quais serão os recursos necessários que eu vou precisar, principalmente financeiros, para que eu consiga começar essa casa e terminar? Aí eu fui lá. Como eu sou um cara que eu não entendo sobre casa. Não entendo, é a primeira casa que eu tô construindo, gente. Primeira casa. Falei, eu preciso falar com quem entende. E aí eu fui procurar pessoas que construíam casa naquele padrão, como condomínio, perguntando quem que tá fazendo essa casa e aquela, por diante, pedi indicação para o arquiteto, para ter uma noção quanto que eu ia pagar para fazer aquela casa, porque aquilo ali ia ser importante, porque você não pode começar uma casa e parar no meio do caminho, você tem que construir, terminar aquela obra que você começou. E aí eu fiz esse benchmark, perguntei para um monte de gente, e aí baseado em cima de que cada um falou, eu cheguei numa referência, falei, vai gastar mais ou menos de tanto a tanto para fazer essa casa. Aí vocês estão se perguntando assim, Gustavo, o que essa história tem a ver com a gente? Cara, essa história tem tudo a ver com o teu negócio, tudo a ver. Por quê? A grande maioria das pessoas, depois eu quero confirmar isso com vocês, começa um negócio sem um planejamento detalhado de como que vai ser esse negócio, aonde ele quer chegar com esse negócio, quais vão ser os recursos que ele precisa para que ele consiga colocar aquele negócio de pé. E eu entendo que muitas pessoas iniciaram um negócio por necessidade, muitos mesmo. É a história mais comum que existe dentro do Brasil. São pessoas que perderam o emprego e por falta de oportunidade começaram um negócio e acharam que, eu preciso de uma renda. E eu entendo que isso faz parte, só que se você quer jogar num próximo nível, se você busca um crescimento, você precisa realmente saber onde você quer chegar. Eu quis contar essa história do projeto de uma casa para vocês entenderem a complexidade que é para você fazer uma casa e você saber exatamente como que você quer aquela casa e de que jeito que você quer. E o que é mais importante, no planejamento, no projeto de uma casa, você consegue mudar quantas vezes você quiser aquele projeto, enquanto ele está no papel. Mas a partir do momento que você começou a construir e subir tijolos naquela casa, para você mudar fica muito mais difícil. E o que é mais importante num negócio ou numa casa? Você visualizar essa casa pronta. Porque essa visualização é o que vai te dar o sentimento que você precisa para você não parar. Então, quando eu cheguei para ele e falei pro arquiteto, cara, você consegue fazer um projeto 3D? Porque eu queria ver aquela casa pronta. Porque eu sabia que a partir do momento que eu visse a casa pronta, eu ia saber que eu não iria mais parar, porque eu queria ver aquilo ali de pé. E as pessoas nunca entenderam porque é tão importante a visão da empresa. A visão, gente, da tua empresa, ela tem que te mostrar algo que faça você acordar e se motivar todos os dias para correr atrás daquele ideal, tá? Você precisa já enxergar ela onde você quer chegar. Você precisa já ter essa visão muito clara de onde você quer chegar. E aí você não vai parar durante o processo.